Que prazer estarmos juntos novamente para continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo em nosso canal. Te peço para replicar essas mensagens, enviar suas dúvidas, suas perguntas, que nós iremos responder em posteriores mensagens. Eu também torço para que sua família esteja bem, você, diante de todos os problemas que estamos vivendo no mundo atual. Vamos orar para dar continuidade ao tema O Santuário Celestial, parte 2. Querido Pai que está no céu, nosso maravilhoso Deus, nós sabemos que estás assentado em teu trono, servido pelos querubins e serafins, anjos magníficos em poder e que nunca pecaram. E de lá procede luz, conhecimento, amor, tranquilidade para a nossa mente, a fim de compreendermos a tua palavra. Fica conosco, com os nossos internautas, onde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estão lembrados que nós encerramos o tema anterior do Santuário Celestial, estudando no livro de Hebreus, essa ideia, esse ensinamento bíblico, de que no céu tem um santuário, conforme aquele santuário que Moisés também fez por mandato divino aqui na terra. Estão lembrados de que nós utilizamos vários textos do Velho Testamento falando do santuário celestial, de Deus no seu santo templo, e do Novo Testamento, toda a epístola aos Hebreus, preocupada em mostrar que os sacrifícios dos sacerdotes terrenos haviam chegado ao fim, agora o sacrifício era feito pelo sacerdote celestial. Então, lembre-se que no santuário celestial, no período do Velho Testamento, havia apenas a função litúrgica, enquanto que no santuário da terra, a função expiatória. Aí quando o Messias veio e subiu, o que aconteceu? O santuário da terra, a partir de agora, os santuários, os templos, têm apenas função litúrgica e o santuário celestial está em atividade. Aí você vai perguntar, e quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. E quem é o sacerdote? Jesus Cristo. E quem é o sumo sacerdote? O mesmo Jesus Cristo. Ele acumula essas funções e lá no santuário celestial, pelo entendimento da palavra de Deus, ele aplica os méritos de tudo aquilo que ele amealhou na cruz do Calvário. Ao morrer ali, ele pagou a dívida dos pecados da humanidade inteira. E lá no santuário celestial, agora, intercede por nós via os méritos de sua morte na cruz do Calvário. Ok? Então, agora eu gostaria que nós víssemos a visão bíblica do santuário celestial no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito por João, mais ou menos no ano 100, depois de Cristo, na nossa era já. E João tem visões futuras, por isso se chama escatós no grego. Escatologia é o estudo dos acontecimentos finais, dos eventos finais. E ao receber as visões do livro do Apocalipse, João percebeu e escreveu uma coisa bem interessante. É que do capítulo 1 até o capítulo 10, tudo que acontece no livro do Apocalipse tem a ver com o lugar santo do santuário celestial. Portanto, o pátio e o lugar santo do santuário celestial. E do capítulo 11 em diante, até o fim, nós temos os acontecimentos dentro do segundo compartimento, no lugar santíssimo, ou santo dos santos do santuário celestial. Não é interessante isso, essa divisão, a propósito, feito pela inspiração divina? Quando você chega no final do livro do Apocalipse, no capítulo 22, falando da nova terra, que será estabelecida aqui, depois de 1000 anos no céu, então o texto diz, lá não vi santuário. Ou seja, quando acabar o pecado, quando terminar esse sistema, após os 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer do céu para ficar nessa terra renovada pela ação do fogo, conforme 2 Pedro e outros textos da Bíblia, então não vamos precisar do santuário. O santuário será o próprio Deus. É isso que está escrito em Apocalipse, capítulo 22. Você percebeu? Mas por enquanto, a função dele, tanto aqui na terra, litúrgica, agora, como expiatória no céu, é importante porque ele está trabalhando pela salvação daqueles que o aceitarem. Ok? Vamos dar uma olhadinha então nisso que nós estamos falando aqui na Bíblia. Então começamos com Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13. Para nós irmos identificando esse ensinamento do santuário celestial no livro do Apocalipse e como é que o ministério de Cristo é traduzido aqui na palavra de Deus, na Bíblia, no livro do Apocalipse. Capítulo 1, versículos 12 e 13. Aqui, João está tendo uma visão do Cristo glorificado. A última vez que João tinha visto Jesus foi na cruz, quando ele estava com a sua mãe ali, e ele olhou e falou, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, e João levou Maria para casa e cuidou dela daquela hora em diante.
Depois disto, João viu Jesus ressuscitado, porque apareceu a ele durante 40 dias. Aí Jesus foi assunto aos céus e acabou. No ano 100, então, aproximadamente, na visão do Apocalipse, João vê Jesus outra vez. E a descrição é de uma forma maravilhosa. João estava lá escutando, quando de repente ele diz assim, versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Versículo 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Eu gosto muito dessa expressão. Um semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão aparece no Velho Testamento, no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, e aparece também no Novo Testamento. Lucas é o biógrafo de Jesus que mais utilizou a expressão Filho do Homem, porque mostra a dimensão da natureza humana de Jesus, que tornou-se 100% homem, como eu e você, porém não pecou. Isso é bastante interessante. E mais interessante saber que essa nomenclatura de Jesus como Filho do Homem continua no Apocalipse, afinal de contas ele já está lá no céu, a partir de quando subiu, mas continua sendo falado Filho do Homem, porque Jesus ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Por todos os séculos e séculos que a eternidade vem a ter, os remidos poderão olhar para ele, tocar em suas mãos, nas marcas das cicatrizes que ele vai carregar por toda a eternidade. E eu fico imaginando, quando alguém, porventura, ainda com livre-arbítrio, na terra renovada, pensar em pecar, acha essa possibilidade impossível. Mas se isso fosse o caso, bastaria olhar para as mãos de Jesus e observar e saber o quanto custou o sacrifício que foi feito para me libertar do pecado. E outra vez, com certeza, o mal, o pecado, a tormenta não se levantará pela segunda vez sobre a face da terra. Ok? Portanto, João viu Jesus, viu um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, né, de cima a baixo, não foi costurada, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Que coisa impressionante, né? Onde é que estava Jesus? No início do verso 13, estão lembrados aqui? No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Os candeeiros estão no lugar santo, na primeira parte do santuário de um modo geral, né? No lugar santo estão os candeeiros à esquerda de quem entrava no santuário terrestre e também lá no santuário celestial. Portanto, veja que João está vendo as atividades de Jesus sendo desenvolvida aqui já no santuário celestial, na primeira parte, no lugar santo. Depois, Apocalipse 6, 9 ao 11. Adiantamos um pouquinho, capítulo 6, versículos 9 ao 11. E aí está escrito o seguinte: o quinto selo. Olha só. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Aqui no quinto selo, usa-se em quase tudo aqui as figuras e a linguagem simbólica para explicar esse período da história religiosa da Igreja de Deus aqui na Terra, no quinto selo. Nós iremos posteriormente entrar em detalhes falando de todos os selos e possivelmente falaremos com detalhe também desse assunto. Porém, por causa dessa riqueza e de palavras que às vezes nós estamos muito acostumados no nosso vocabulário, e de uma explicação que possa nos entender, especialmente quando diz respeito à questão dos mortos, eu gostaria de dar entrar um pouco, tocar nesse caso aqui para a gente compreender. O que são as almas debaixo do altar? Em primeiro lugar, quando o texto está falando de almas aqui, não está falando de nenhuma entidade imaterial que sai após a morte. Não. A Bíblia diz que a alma das pessoas é o seu sangue. E diz que o sangue é que estavam clamando. Veja. E sangue pode clamar literalmente? Lógico que não, isso é um símbolo. E que sangue era esse? De todos aqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho de Jesus. Como o Apocalipse aponta para o futuro, João estava falando aqui, e é no quinto selo, João estava falando aqui de todos aqueles que durante o período da Idade Média morreram, depuseram suas vidas por causa da verdade e da palavra de Deus. Durante o período de perseguição que veio sobre os cristãos daquela época, os valdenses, por exemplo, os albigenses, né, e todos aqueles que tomaram decisão ao lado da Bíblia, enfrentando os ensinos obscuros da igreja dominante na época,
eles morreram por causa do testemunho de Jesus. E aí vamos ver aqui as almas debaixo do altar. Por que debaixo do altar? Porque quando o sacerdote voltava com o sangue do lugar santo, após fazer a expiação pelo pecador, ele colocava o sangue debaixo do altar, jogava nas bases do altar o sangue. Então, aí nós temos uma revelação e uma referência ao santuário. Nesse caso aqui, é o altar do sacrifício, o altar do holocausto que ficava no pátio. Outra vez, o Apocalipse menciona nesse caso aqui, mais um móvel e mais algo que era feito no lugar, na parte anterior do lugar santíssimo, né? Agora, Apocalipse capítulo 8, verso 3, ok? 8, 3. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Qual seria esse altar aqui? Se ele está com o incensário de ouro na mão, seria o altar do incenso, que fica no lugar santo. Continuando. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então aqui está, João faz referência ao altar do incenso que fica no lugar santo, como discutimos no estudo anterior. E ele era ali em cima, com as brasas que vinham do altar do sacrifício. Não podia colocar ali naquele altar nenhuma brasa ou nenhum fogo que não viesse do altar do sacrifício fora, no pátio. E isso tem uma explicação maravilhosa. É a seguinte: qualquer coisa que é feita, qualquer culto, qualquer modelo de adoração que não está ligado ao sacrifício de Cristo, ele não é de fato legítimo. E quando acontecia de alguns sacerdotes, contrariando a vontade de Deus, acendiam fogo para queimar o incenso lá no altar do incenso, e esse fogo não era trazido das brasas do altar do holocausto, era chamado de fogo estranho. Fogo estranho. Os filhos de Eli, por exemplo, e de Samuel, praticavam isso aqui. Fogo estranho. Então nós temos aí uma referência ao altar do incenso que ficava também no lugar santo, né, do santuário celestial. Mostrando que as atividades de Cristo como nosso sacerdote lá no santuário celestial ainda se concentram nessa primeira parte do santuário, ou seja, no lugar santo, o altar do incenso. E mostra aqui exatamente o significado do altar do incenso no santuário terrestre e no santuário celestial, que é exatamente as orações dos santos. É o exemplo das orações dos santos. Como eu expliquei no estudo anterior, quando a fumaça do incenso subia, ela então adentrava para dentro do lugar santíssimo, onde estava a arca de Deus, e ali era como se nossas orações, as orações dos penitentes, subissem e fossem levadas até o trono de Deus, de onde advém a resposta para toda a nossa vida. Você percebe? Apocalipse capítulo 9, verso 13. Outra referência ao altar do incenso. Veja, 9, 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. E aí, eu quero que você se lembre também do texto que nós lemos de Hebreus, que o autor dizia que o altar do incenso pertencia ao lugar santíssimo. É por esse motivo aqui. Ele estava colado com o véu do santuário. Era o único móvel dos 3 que tinha no lugar santo que fazia ligação direta com o lugar santíssimo por causa da fumaça que ele entrava. Por isso que o autor de Hebreus diz que pertencia também, talvez quisesse falar assim, ao lugar santíssimo. E aqui você vê, ó, o sexto anjo tocou a sexta trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos, dos 4 chifres, das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Ok? Mais uma referência ao lugar santo. Aí, quando você chega no capítulo 11, versículo 19, aí as coisas mudam de figura. Vejam só, capítulo 11 de Apocalipse, verso 19. Vamos lá? Abriu sua Bíblia? Ou anotou o texto? Beleza. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Veja, repetindo. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. A palavra santuário aqui é uma referência direta ao lugar santíssimo. Estão lembrados de que no tema anterior nós falamos? O santuário propriamente dito é o lugar santíssimo. O lugar santo é chamado no Velho Testamento de tenda da congregação. E a parte do pátio é chamado muitas vezes de altar do holocausto, né? Porque ele está situado ali. Então João disse: abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A partir do capítulo 11, nós temos aqui uma outra porta aberta. Abre-se o véu. Foi visto a arca da aliança. Ora, a arca da aliança se encontra no lugar santíssimo.
Então nós concluímos o seguinte: nessa primeira parte das atividades de Jesus, quando subiu aqui da terra, após os 40 dias que passou com os discípulos, Jesus então começa a sua obra na primeira parte do santuário celestial, o lugar santo. E nós vimos aqui no livro do Apocalipse, um livro bíblico profético que aponta para o futuro, Jesus desenvolvendo esse ministério no lugar santo do santuário celestial, com provas aqui insofismáveis, né? Não tem como a gente não entender e extrair do texto bíblico tudo que está dizendo aqui dessa forma como estamos conversando, explicando e entendendo aqui ao mesmo tempo. Aí no capítulo 11, verso 19, abre-se o lugar santíssimo. E você vai ver que a partir daqui, as atividades envolvidas no santuário são exatamente de dentro do lugar santíssimo. Tudo que o Apocalipse está falando procede do santuário. Na verdade, tudo que a Bíblia fala procede do santuário. O santuário é o tema dominante da Bíblia. Desde o Jardim do Éden até o Apocalipse é o santuário. Foi lá no santuário celestial que começou o pecado e é lá que ele terá que ser resolvido. Ele está sendo resolvido lá no santuário celestial. Isso é muito bonito, não é? Pois bem, quando diz aqui que abriu-se o santuário e foi vista a Arca da Aliança, a gente faz uma pergunta: por que é chamada de Arca da Aliança? O que era a aliança? Estão lembrados? Lá no Monte Horebe, lá nas cadeias do Sinai, quando Deus fez aquele pacto da chamada primeira aliança com o povo, ele então gravou os 10 mandamentos em tábua de pedra. É também chamado, tanto no Apocalipse como em outras partes da Bíblia, Arca do Concerto, ou Arca do Testemunho, porque dentro dela foram colocadas as 2 pedras contendo os 10 mandamentos da lei de Deus, da lei moral de Deus. Alguns falam, bom, nós vivemos no tempo da graça, não precisa mais guardar a lei passou, e vários outros ensinamentos contrários à palavra de Deus para dizer que não precisamos mais observar a lei. É claro que as pessoas falam às vezes sem nem pensar. Só para você ter uma ideia, que falam sem pensar, quando dizem assim, a lei passou, você diz, então podemos adulterar, adorar outros ídolos, roubar, falar mau testemunho? Não, então a lei não passou. Esses são preceitos que estão na lei, nessa mesma lei dada no Monte Sinai lá a Moisés. Então a lei não passou. Então se fala irrefletidamente sobre o assunto. Na verdade, quando alguém quer falar que a lei passou, ele está, na verdade, fazendo uma referência ao 4º mandamento, que é a guarda do sábado, né? Aí sim, a gente tira os outros e vamos discutir esse assunto no fator sábado, que certamente iremos também discutir isso aqui ao longo de nossas postagens e de nossas conversas com você, meu amigo internauta, que está estudando conosco a palavra de Deus. Mas se João viu a Arca da Aliança no santuário, é porque essa aliança não havia passado ainda. É porque essa aliança continua existindo. Se o Apocalipse é um livro que aponta para o futuro, e se no futuro João viu ainda a Arca da Aliança, é porque ela continua ainda em vigor. Não é interessante isso? Eu queria chamar a atenção para você, porque no estudo anterior nós mostramos para você aqui uma miniatura da Arca da Aliança, não sei se você está lembrado. Nós falamos dos varais que eram colocados aqui para que, ao ser transportada de um lado para o outro pelos sacerdotes, não pudessem tocar na Arca da Aliança, porque era símbolo da presença de Deus, símbolo do trono de Deus. Falamos também do propiciatório, e eu falei do modo grosseiro, né, dizendo que ela é a tampa da Arca da Aliança, ok? Enquanto que a Arca da Aliança era feita de madeira de acácia revestida de ouro, o propiciatório não tinha madeira, ele era todo de ouro, com essa figura de 2 anjos que subiam a partir dela, formando uma peça só. E ela é chamada de Arca da Aliança porque dentro da Arca da Aliança, dentro da arca, foi colocado as 2 tábuas da lei de Deus, ou os 10 mandamentos. Ó, estou aqui com a miniatura colocando para a gente ter uma noção. Deus disse a Moisés, coloque lá na Arca da Aliança as 2 tábuas do testemunho. Uma prova de que eu fiz um concerto com o meu povo. Então os 10 mandamentos estavam aqui dentro da Arca da Aliança, exigindo que nós pudéssemos obedecer, a obediência, né? Só que, quando você lê o Velho Testamento, você percebe também que dentro dela tinha outras 2 coisas. Havia também a vara de Arão que floresceu. Deus mandou 12 patriarcas, representando cada uma das tribos de Israel, colocar uma vara, e a vara da amendoeira de Arão floresceu. Essa também foi colocada dentro da arca, ok? E você vê também que Deus mandou colocar na arca uma urna contendo maná. O maná é o pão que descia para que o povo de Israel, durante a sua trajetória no Egito, pudesse se alimentar. Entenderam? Maná, na verdade, é uma expressão hebraica de admiração. É como se você estivesse de repente na sua casa, olhasse e começasse a ver caindo do céu o alimento e você dissesse,
caramba, ou então, poxa vida, ou como a gente fala aqui, né, no Nordeste, aqui na Bahia, oxente. Então, é uma expressão de admiração, maná. Essas três coisas foram colocadas aqui e elas ficaram por testemunho. Certamente no Santuário Celestial também o tem. Agora pensa um pouquinho mais profundo comigo. Por que esses três elementos estão aqui e por que só aqui a partir do capítulo 11 é aberto o Santuário Celestial no lugar santíssimo e ele vê a Arca da Aliança como o único móvel que tinha lá? Você já parou para pensar em detalhes? Ainda não? Então eu quero que você pense comigo. A partir daqui deveria surgir então no mundo um movimento que começasse a pregar as mensagens da palavra de Deus que tivessem relação com esses elementos que estão dentro da arca. Por exemplo, a lei de Deus. Deveria surgir um movimento no mundo que dissesse: a lei de Deus continua em vigor, ela nunca passou, são princípios morais, né? E se alguma coisa da lei, portanto, esse livro de Moisés passou, foram as leis cerimoniais e algumas leis culturais que se aplicavam àquela época. Mas a lei moral dos 10 mandamentos, nunca e em lugar nenhum você vai ver Deus dizendo elas não precisam mais serem guardadas. Quando você lê, por exemplo, Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo citando não cobiçarás, que é o 10º mandamento do decálogo, ele continua descrevendo e lá embaixo ele fala assim, por conseguinte, no versículo 12, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E a lei a que ele se referia era os 10 mandamentos. Até porque está lá nele um deles, que é o 10º no versículo 7, dentro do mesmo assunto. Então, surgiu no mundo um movimento, um povo, uma igreja, um grupo, como você queira chamar, uma instituição, que está dizendo ao mundo, a lei de Deus continua em vigor. E é nosso dever guardá-la, como diz Eclesiastes capítulo 12. A suma de todas as coisas é que todo homem deve temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É assim que está escrito. Sempre esteve escrito assim. Tinha também, então, o maná com a urna contendo o maná, o pão que desceu do céu. Isso aqui, senhores, é uma referência a uma reforma de saúde que deveria ser feita ao nosso organismo, ao nosso corpo, a fim de que pudéssemos, com a mente limpa, não embotada pelos alimentos antinaturais, dessa forma podemos compreender o que Deus tem a nos dar para nós nesses dias. A maioria das pessoas não consegue enxergar os ensinamentos bíblicos porque estão com a mente embotada, porque não tratam o seu corpo como o templo do Espírito Santo, portanto, deixando sua mente de tal forma limpa que possa receber a comunicação do Espírito Santo e dessa forma discernir qual é a vontade de Deus. Então, a urna contendo o maná representa uma reforma de saúde que deveria haver no final dos dias, a fim de que pudéssemos ter compreensão da palavra de Deus. E a vara de Arão que floresceu, todas as outras varas dos outros patriarcas e anciãos lá, quando Deus mandou fazer isso, não floresceu. Só a de Arão representa exatamente o seguinte: a ressurreição daqueles que morreram na fé de Jesus, conforme ele prometeu. Secou, vai florescer. É a doutrina da mortalidade da alma, como nós ensinamos pela palavra de Deus. Morre tudo. Na ressurreição, na volta de Jesus, ressuscita. A vara de Arão floresce. Que ensino maravilhoso da palavra de Deus, não é mesmo? Então voltamos aqui e colocamos o propiciatório que estava acima dessas outras coisas aqui. Ou seja, se nós pecarmos contra Deus, nós temos a propiciação. Acima da lei está o propiciatório, a propiciação, o perdão pelos nossos pecados. João viu quando abriu então essa segunda parte do santuário, né? E ele viu a Arca da Aliança. A partir dali, então, começa uma nova etapa. O Apocalipse vai mostrar que os acontecimentos dentro do santuário passam a ser ministrados, as vozes que saem a partir do lugar santíssimo, porque certamente Jesus, como nosso sumo sacerdote, entra a partir daí para fazer e realizar uma obra de expiação definitiva, última, final. Da mesma forma como no dia da expiação no santuário terrestre, o sumo sacerdote entrava para fazer a purificação do santuário e uma obra de intercessão por aqueles que estavam ali, clamando pelo seu perdão. Todo Israel vinha com o coração contrito e ali eles clamavam pelo perdão, e quando terminava essa oferta do dia da expiação, eles voltavam para casa com o registro dos seus pecados totalmente limpos. É exatamente o que Jesus está fazendo agora. O que Cristo faz agora no santuário celestial é exatamente o seu trabalho, o seu ministério, exatamente de julgamento. Como julgamento? De todos aqueles que morreram, é feita uma análise e ele declara salvo ou perdido, de acordo com o que a pessoa aceitou e viveu.
E ao mesmo tempo em que é uma obra de julgamento, é uma obra de intercessão por aqueles que estão vivos e ainda há tempo oportuno de salvação. Porque, pelo texto bíblico, chegará um tempo em que isso vai acabar. O Espírito Santo deixará de influenciar. O azeite vai se acabar. E aí quem for salvo está salvo, quem for perdido está perdido. Isso é claro, é às portas da volta de Jesus. Mas é isso que ele está fazendo agora. Agora, como diz o texto de Hebreus, é a ocasião oportuna. Agora é a hora da salvação. Hoje é o dia da salvação. Então, qual deve ser a nossa atitude? Nossa atitude é de uma atitude de quem está contrito, de quem está buscando a palavra de Deus, saber o caminho da salvação. De quem está pautando sua vida pelos ensinamentos do manual do viver bem aqui na terra e da vida eterna. É isso que Cristo está fazendo agora. Porque o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz assim: porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não tem reencarnação em sucessivas gerações, não tem uma segunda chance durante o milênio, não tem 7 anos de reinado da besta em que vai haver condição de alguém se arrepender, não. Depois da morte, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Não existe outra coisa. Morreu, então segue-se o juízo. Por isso que no santuário celestial, Jesus agora faz essa obra expiatória e definitiva. Se o sacerdote, no tempo terrestre, entrava cada dia no lugar santo, e uma vez por ano o sumo sacerdote no lugar santíssimo, e isso tipificava a obra de Jesus, então o que está Jesus fazendo agora e onde ele está agora? No início, ele trabalhou e ministrou no lugar santíssimo, no lugar santo. Agora, ele entra no lugar santíssimo. Você pode perguntar, e quando é que isso começou a acontecer? No nosso próximo tema, vamos estudar o calendário profético de Deus, e a Bíblia vai nos revelar exatamente quando isso aconteceu. Com um pouquinho de oração, de discernimento, de interesse em compreender aquilo que Deus quer que nós compreendamos, porque afinal de contas o livro de Daniel no Velho Testamento e de Apocalipse no Novo Testamento é o livro para o momento que estamos vivendo. Todos nós deveríamos entender muito bem dele, com seus símbolos estranhos, tudo bem, mas tem explicações para todos eles. É nosso dever compreendê-lo, porque vivemos no final dos tempos. E ao estudarmos isso, nós veremos que existia uma data certa em que Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Você pode estar perguntando o seguinte: mas como nós lemos no livro de Hebreus, no estudo anterior, que ele saiu daqui e como sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas? Preste bem atenção que eu vou te falar. Primeira coisa, após Jesus passar os 40 dias com os discípulos aqui na terra e ser assunto aos céus, ele entra no lugar santíssimo, após mesmo a morte dele, naquele domingo da ressurreição, e depois dos 40 dias também, ele entra no lugar santíssimo, na presença do Pai, para oferecer, para colocar à disposição do Pai os méritos de tudo que ele conseguiu ao morrer na cruz, a fim de que fosse ministrado a favor do ser humano. Então ele apresenta-se ao Pai no lugar santíssimo. É lá que o Pai está. O trono de Deus é no lugar santíssimo. Aí, ele começa a partir de então, depois dessa apresentação, o trabalho, o ministério no lugar santo do santuário celestial, conforme tipificava o santuário do Velho Testamento. Por analogia, você precisa entender assim. Afinal, não tem outra maneira de entender. É exatamente essa que a Bíblia nos leva a compreender. Em segundo lugar, alguém pode dizer, mas como se ele diz no livro de Hebreus é sumo sacerdote? Lembre-se, todo sumo sacerdote também era sacerdote. Dá para você perceber isso? Em segundo lugar, lembre-se, Jesus é sumo sacerdote ou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque acumulava dupla função. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. E Jesus é sacerdote segundo essa ordem. Portanto, Jesus, ao mesmo tempo, está no lugar santo a interceder por nós, na sua primeira fase, e está também ao lado do Pai, porque ele é rei, no seu trono. E talvez por isso que quando Estevão estava morrendo, na hora que estavam sendo atiradas pedras nele, ele viu o céu aberto e viu Jesus em pé ao lado do trono do Pai. Porque Jesus acumula a dupla função. Ele é sacerdote no lugar santo e ele é o rei ao mesmo tempo no lugar santíssimo junto ao trono do Pai. Dá para você perceber tudo isso? Dá para você conceber tudo isso? Pois bem, é isso que a Bíblia nos ensina. Agora note, quero que você veja no Apocalipse, no capítulo 14, já que estamos agora estudando o santuário no Apocalipse, capítulo 14, versículos 15, 17 e 18. Olha o que diz aí, 14, verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que achava sentado sobre a nuvem: tomai a tua foice e ceifa,
pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Verso 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então vejam, primeiro está uma ordem vinda de dentro do santuário. Outra vez aqui no santuário, dizendo, toma tua foice e ceifa. Simbolicamente representa Jesus, que faz a ceifa, a colheita, e diz exatamente todos aqueles que estavam prontos para ser salvos. Isso é a ceifa, isso é a colheita. Até agora não levou ninguém, não subiu ninguém. Apenas foi decidido quem deveria ser salvo ou não. Baseado em quê? Baseado no ministério que ele está desenvolvendo agora no lugar santíssimo do santuário celestial, em relação àqueles que já morreram, porque não tem mais chance, depois da morte, sexo e juízo, e em relação àqueles que estão vivos, que agora, no momento, são alvos da intercessão de Cristo. Mas haverá o dia em que acabou, chegou o fim. Então, quando isso acontecer, sai essa ordem dizendo, toma sua foice e ceifa. Ou seja, veja aí quem são aqueles que estão salvos. E no versículo 17 e 18 diz assim, então saiu do santuário que se encontra no céu, outra vez, a ênfase no santuário celestial, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Verso 16, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice, de novo, tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. Então vejam, nós temos aqui dois símbolos interessantíssimos, que acontecem antes mesmo da volta de Jesus, no período da intercessão no santuário celestial. Primeiro símbolo, Jesus lança sua foice e colhe os salvos. É a seara, é o trigo daqueles que foram salvos. Depois que ele diz e declara quem são aqueles que serão salvos, vem a segunda voz do santuário. Interessante que ela vem do altar. Olha que coisa interessante. O altar pode ser o altar do incenso, porque afinal de contas, quando alguém sai do lugar santíssimo, quando termina o ministério do lugar santíssimo, para sair do santuário, necessariamente tem que passar pelo altar, pelo lugar santo. Então de lá sai a voz dizendo, agora, já que você ceifou o trigo, você pega novamente a sua foice e ceifa as uvas, a vindima. E ele passa, ceifa então as uvas, preparando-as, destinando-as para o grande lagar da ira de Deus. Ou seja, cada caso será decidido para a vida eterna ou para a condenação eterna antes mesmo da própria volta de Jesus. Porque é aqui que termina a intercessão pelo ser humano. O Espírito Santo não mais trabalha no coração do pecador impenitente. E se você disser para mim, mas será possível que isso vai deixar de acontecer um dia? Você pensa no exemplo do dilúvio. Estão lembrados? Quando Deus chamou Noé, falou, Noé, o negócio é o seguinte, olha, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Eles vão ter 120 anos. Então Deus dá um prazo, dá um tempo, porque é no tempo que ele trabalha. Percebe? E Noé, durante 120 anos, enquanto construía a arca, ele anuncia que vai haver um dilúvio. O evangelho daquela época, a verdade presente daquela época era essa. Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. Se você quiser salvar, você larga suas obras más, confia no que eu estou dizendo a você e entra na arca comigo. Era esse o evangelho daquela época. Era a notícia daquela época, era essa daqui. E então, por 120 anos, Deus permaneceu ali, o seu Espírito Santo, trabalhando no coração do homem. Ok? Então não é a primeira vez que o Espírito Santo vai retirar-se da terra. Já aconteceu isso no passado. A exemplo do que vai ser no futuro. Acontecendo isso, quem for salvo, está salvo. E quem for perdido, está perdido. Então termina a intercessão no santuário celestial. É isso que a Bíblia, que o livro do Apocalipse nos ensina. Quer ver só? Capítulo 15, por favor. Versículos do 5 ao 8. Olha que coisa interessante. 15 de Apocalipse, 5 ao 8. Depois dessas coisas olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Outra ênfase ao lugar santíssimo, o santuário do tabernáculo do testemunho. Note. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingido ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E agora o versículo mais importante, que é o verso 8.
O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Note, quando no santuário terrestre o sacerdote terminava a expiação no dia da expiação, que era o dia 10º do 7º mês, então ele atirava o incensário. Quando ele atirava, enchia de fumaça, ninguém podia entrar lá e ninguém podia ver mais nada do que acontecia ali. A mesma coisa acontecerá no santuário celestial. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, quando for separado no tempo que Deus escolheu para si, e está próximo esse tempo, hoje ainda é o tempo oportuno de acertar a vida com Deus, mas quando chegar isso aí, quando ele separar com a sua foice o trigo para a salvação e a vindima, as uvas para a perdição, quando isso acontecer, então ele sai do santuário. E aí vem a ordem para que os 7 anjos lancem sobre a terra os 7 flagelos, ou as 7 pragas que cairão sobre a terra, como o início da destruição desse planeta, o início do julgamento de Deus sobre todos aqueles impenitentes que estiverem vivos por ocasião desse tempo. Você percebe como o Apocalipse, como a Bíblia é bem coerente aí nos mostrando esses símbolos todos? Veja agora o capítulo 16, versículo 1. Olha só. Ouvi vindo do santuário uma grande voz. Senhores, chega a ser até, de certa forma, enfadonho você ler tanto essa mesma expressão em várias partes. Sair do santuário. Tudo aconteceu no santuário. O que João viu no Apocalipse, tudo procedia do santuário. E ele é enfático, ele continua mostrando que existe um santuário celestial. Então veja, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E aí começam a ser derramadas uma a uma as 7 pragas, ou os 7 flagelos. E elas só começarão a cair quando Jesus terminar a sua intercessão no santuário celestial. Você percebe? Da mesma forma que o dia da expiação também era um dia de juízo, era um dia de contrição, era um dia de estar ali colocando sua vida em ordem até que acabasse, até que o incensário fosse atirado para a terra. Da mesma forma nós estamos vivendo o dia da expiação no santuário celestial. Quando isso começou a acontecer, você e eu podemos saber. A Bíblia nos dá um calendário profético e nós podemos com toda certeza saber disso. E é tema do nosso próximo estudo. Ok? Estudaremos o santuário celestial, parte 3. Por enquanto, o que nós necessitamos saber é o seguinte: no santuário celestial, ou nos livros do céu, como o Apocalipse registra, estão registrados todos os atos e as intenções dos seres humanos. Eu quero dar uma lida no capítulo 20, no versículo 12, para você ter uma noção do que estou falando em termos de registros, né? Capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos. Os mortos aqui não era a alma ou o espírito de alguém que estava vivendo. Ele viu as pessoas que tinham sido mortas. É isso que ele está dizendo. Os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Então note, o que está acontecendo no céu exatamente agora é esse julgamento. Jesus analisa os livros que tem no céu, e podem até ser que esses livros sejam simbólicos, não importa, mas ali estão registradas todas essas coisas. Além dos livros, no plural, ele cita o livro da vida. É no livro da vida que está o nome daqueles que aceitaram Jesus. E nos demais livros estão escritas as obras, os atos de todos aqueles que não colocaram sua vida em conforme com a palavra de Deus. E eles vão ser julgados conforme o que está escrito no livro. Da mesma forma que acontece no tribunal terrestre aqui, terreno aqui. Primeiro se lê os autos, primeiro se lê os depoimentos, primeiro sabe-se tudo a respeito do pecador. E é isso que Jesus está fazendo agora, para depois tomar uma decisão baseado naquilo que está ali registrado. Abriram-se os livros e começou o juízo. Esse juízo já está em andamento. Os mortos, porque começa por eles. Por que por eles? Porque após a morte, o próximo passo é o juízo, como aqui já citamos. E até mesmo um ditado popular que nós usamos é que diz assim: enquanto há vida, há esperança. E ele é real. Morreu, acabou tudo aí. Então vão ser julgados conforme está escrito nos livros. É uma obra de juízo. Os que estão vivos, eu repito, por enquanto, se Jesus lá no santuário celestial, porventura, passa no livro da vida o meu e o teu nome, nós estamos vivos aqui pela graça dele, ele olha para nós e intercede por nós. Pai, o João, a Valquíria, o Francisco, de repente estou aqui falando para alguém que tem esse nome.
né, que está em algum lugar aqui na Bahia, em Salvador, no Brasil ou no mundo. A Diva, o Rodrigo, lá em São Paulo, a Nina, que mora lá em Lauro de Freitas, a irmã Maria Pereira, lá do Piauí. Ele vai passando o nome das pessoas aqui. E à medida que ele vai passando esse nome, ele intercede por nós, porque nós não morremos ainda e nem o Espírito Santo saiu da terra. Então tem chance de salvação, tem ocasião oportuna, como Paulo diz. Então ele olha para nós, se estivermos em pecado, mais ainda que ele intercede, mais ainda que ele pede. Você tem a comprovação disso quando você lê Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, dizendo que o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez seja para mostrar a maneira como o céu está interessado em nossa salvação. Agora, quando a gente morre, aí acabou, meu amigo. Aí após a morte segue-se o juízo. Por isso que ele começa o julgamento pelos mortos, todos aqueles que já morreram. Não tem mais o que fazer. Não tem mais uma segunda chance. A hora é agora, enquanto estamos vivos. Então Deus vai julgando cada um daqueles que morreram e dizendo qual é o destino final deles. Vai passando a foice afiada na messe da terra, separando aqueles que salvaram. Ele sabe exatamente quantos vão ressuscitar para a vida eterna e quantos vão ressuscitar para a destruição eterna. Porque é isso que a Bíblia ensina. E quantos estarão vivos no dia da sua volta e irão ser trasladados, revestindo esse corpo, e junto com os mortos justos ressuscitados, subir para o encontro do Senhor nos ares, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E também quantos irão estar vivos e não optaram por viver uma vida de acordo com a Escritura e serão então mortos, reservados para no lago de fogo e enxofre serem destruídos com todos os outros que morreram, mas ressuscitarão para receberem o castigo eterno e definitivo. É isso que a palavra de Deus diz. Por enquanto, voltando, o que precisamos saber é que temos um sumo sacerdote que no lugar santíssimo do santuário celestial, nos momentos finais da história desse mundo, intercede por nós, desejoso de que aceitemos o seu plano para sermos salvos. E eu apelo a você que nos ouve, você que nos vê, você que acompanha, que tem acompanhado esses estudos, onde quer que você esteja, que nesse tempo oportuno, aproveite o momento, entregue a tua vida completamente a Deus, arrependa-se dos seus maus caminhos, dê uma meia volta e coloque-se numa posição em que os céus possam te alcançar. Porque é isso que Jesus faz. Ele não vai forçar a entrada em teu coração. Ele apela para que você livremente, de bom grado, aceite Ele e as condições de sua palavra, a fim de que possa ser salvo. Deixa eu dar uma palavra finalizando esse tema, no momento em que estamos enfrentando essa pandemia no mundo inteiro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não trago boas notícias em termos de terra para você. Talvez essa pandemia mude nossa forma de viver pelo resto dos dias que temos aqui. Talvez os efeitos dela demorem a passar por muito tempo. Talvez nunca mais passe. E talvez se siga a ela outros eventos finais da história que estão destinados pela profecia a acontecer, nos levando para o desfecho final de tudo o que aconteceu aqui na terra e do que a Bíblia prevê, que é a volta de Jesus. Portanto, aproveite esse momento, alinhe a sua vida de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, enquanto o nosso intercessor está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Quando essa intercessão acabar, ele vai dizer, como o noivo disse para as virgens nécias: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Quero orar com você, agradecendo a Deus por essa chance de estudarmos um pouco mais sua palavra, esperando o seu comentário, sua resposta, seu like, seu dislike. Eu quero que você participe. Eu quero que você entenda que esse canal existe para ser, de fato, um canal de bênção na tua vida e naqueles outros para quem você está replicando essas mensagens. Ok? Então oremos ao Senhor. Querido Pai que está no céu, acabamos aqui mais um estudo de Tua Palavra, com muita ênfase no Santuário Celestial, com vários versículos pesquisados, porque nosso interesse é basear os ensinamentos da Tua Palavra no que ela mesma diz. É usar as regras de interpretação que ela mesma propõe. Texto e contexto. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. E assim conhecer o mapa, o itinerário que nos leva desse mundo até o reino dos céus. Muito obrigado por essa chance. Abençoe a todos que estiveram conosco, bem como os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Até nosso próximo estudo.
Deus te abençoe.